Sejam muito bem-vindos a mais um editorial. Meu nome é Samuel Fernandes e hoje novamente também estamos aqui no canal do Dr. Sandro Gonçalves, trazendo aqui conteúdo extra para comentar com vocês tudo o que aconteceu aqui dentro do Brasil e fora dele também. A gente viu aí toda essa situação que envolveu aí o Rio de Janeiro, a polícia fazendo a maior operação dentro das favelas aí da história do Rio de Janeiro. Já está só subindo aí esses números de mortos desses traficantes. Policiais também, infelizmente, perderam suas vidas. E a gente vai comentar aqui também sobre um assunto que vocês lembram que quando o presidente Trump pediu para que o Brasil classificasse aí essas facções criminosas como organizações terroristas, e o presidente Lula, ele recusou várias e várias vezes? Pois bem, será porque ele tem tanto interesse em defender os criminosos assim? A gente viu que é uma fala atrás da outra, é um desastre total, geralmente aí, é tudo que envolve o governo Lula nessa questão da segurança pública do Brasil. A gente vai comentar sobre alguns assuntos. Teve uma declaração fortíssima aqui do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, onde ele diz que o governo federal não prestou apoio nenhum. Ele pediu veículos blindados ali para o Ministério da Justiça, e o Ricardo Lewandowski simplesmente negou e falou que não viu, mas o Departamento de Defesa do Rio de Janeiro comprovou que teve sim o ofício. A gente vai mostrar muita coisa para vocês de tudo que aconteceu por último e agora nessa questão do Rio de Janeiro. Vamos de matéria aqui, que a gente vai ver aqui o que realmente aconteceu, as pessoas que estão falando aí. Primeiramente, vamos colocar aqui a fala do governador do Rio de Janeiro, onde ele disse que ele cansou de pedir e teve que agir sozinho, porque não ia ter o suporte do governo federal. Olha só essa fala aqui do governador do Rio de Janeiro. O jornalista me perguntou, Tino, governador, o governo federal estava presente na operação de hoje? E eu respondi, não estava. E ele me perguntou por quê? Eu falei, porque das 3 últimas vezes que nós solicitamos os blindados para que ajudasse as polícias a entrar, porque os blindados da Marinha, sobretudo, eles conseguem passar as barricadas, eles não nos atenderam, e justificando que haveria de ter uma GLO. E o presidente da República já falou publicamente, não falou privadamente, falou publicamente que ele é contra a GLO. Sobretudo depois do 8 de janeiro, ele falou isso. E eu na resposta falei, olha, até a Polícia Federal fez uma grande ação recentemente, da questão de uma fábrica de fuzis e de outras questões de lavagem de dinheiro, mas nessa operação nós estamos sós, porque nós não podemos contar, uma vez que o material que nós precisamos é um material que precisa de GLO, e o presidente da República é contra a GLO. Estão colocando isso como se fosse uma politização, e a minha fala foi exatamente o inverso, foi o seguinte, já que não pode, nós não vamos ficar chorando e vamos trabalhar. Há um fato, não podemos contar com esses blindados, uma vez que o presidente da República é contra a decretação de GLO. Pois é, e a gente tá vendo aí a esquerda caindo em cima, matando aí, falando que ele tava mentindo. E aqui também teve a declaração aqui do ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski, onde ele diz claramente que não recebeu nenhum ofício aí pedindo esses blindados da Marinha Brasileira, que ele não recebeu nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, diz Lewandowski, sobre a operação militar. Olha só aqui, a gente já vai mostrar para vocês. Recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, ministro, que ele chegou a aventar isso. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, porque a gente vê claramente aí que a situação ali dentro do Rio de Janeiro, ela é mais complicada, ela é mais complexa do que todo mundo pensa. Hoje, para todo mundo ter ideia aí, os traficantes eles estavam usando drones, que são usados aí em exército aí de países de primeiro mundo que tem guerra.
Então a gente vê claramente que os traficantes hoje no Brasil, eles estão muito melhor preparados talvez do que a polícia. Só que tem um porém nessa história. A polícia entra no morro ali porque não quer matar ninguém. Agora, os traficantes, eles sempre usam ali, às vezes, os próprios moradores como escudo humano. E a gente vem mostrando isso cada dia nos nossos vídeos também lá no canal do Editorial Central. E aqui, o ministro... o Ricardo Lewandowski, ele disse claramente que não recebeu nenhum pedido, mas para comprovar para vocês assim que teve o pedido, a gente também trouxe aqui para mostrar para todo mundo que teve sim o pedido. Olha só, o governador do Rio pediu blindados às Forças Armadas e aqui está o ofício, onde diz aqui claramente que o governador do Rio de Janeiro, ele estava querendo ali os veículos blindados, que só a Marinha tem aí, nesse caso ali, que é mais fácil para ultrapassar aquelas barricadas, onde os traficantes, ele jogam aquelas latas de lixo, queimam, e aí a Marinha tem mais suporte nesse quesito aí, e por isso que o governador pediu, para mostrar para vocês aqui como funciona. Olha só como que os traficantes agiram lá nessa situação. Vamos colocar aqui o vídeo para vocês, que a gente viu, como que eles fazem ali para poder fazer essas barricadas ali. Olha só, esse aqui a gente vai colocar agora. Aqui. Olha só o jeito que o pessoal trabalha lá. É isso, vambora. Joga tudo, fecha tudo. Bora, ajuda aí, joga pra lá, pra fechar tudo. Por exemplo, naquelas latas de lixo ali, aqueles veículos blindados, por mais que aquelas lixeiras ali são extremamente pesadas, o veículo blindado que a Marinha tem, ele simplesmente passa ali por cima daquilo ali e nem um tiro de fuzil, nem mesmo às vezes bomba, não atravessa a blindagem do veículo. Isso que é tudo para dificultar a subida dos traficantes ali no morro. Ó. Aí, ó. A gente vê aí claramente que a situação é isso que a gente fala, ela é extremamente complicada nesse quesito aqui, porque nesse caso a gente vê aí o que El Salvador fez, porque lá não era nada diferente disso aqui, e ele sempre diz aquela frase que não entende como o crime organizado toma conta de um estado inteiro, que seja, porque o Estado ele tem muito mais força do que qualquer organização criminosa, e o que ele fez lá, ele comprovou extremamente isso, onde o país era um dos países mais perigosos do mundo, e hoje é o país mais seguro do Ocidente inteiro. Então como que ele fez isso? Com a força do Estado, com tudo que o Estado tem a proporcionar, com todas as leis que mudaram lá para poder fazer com que o bandido tenha medo de enfrentar o Estado no tete-a-tete. Agora, para mostrar para vocês aqui, vamos colocar aqui também uma publicação do deputado federal, que é o delegado Palumbo, onde ele diz que a operação contra o Comando Vermelho é um terrorismo, e por isso que o Lula ele é tão diferente assim, é tão difícil dele falar que essas facções criminosas tem que ser declarada como terroristas, porque a gente sabe aí que a partir do momento que principalmente aí os Estados Unidos declara qualquer grupo organizado aí como terroristas, a gente sabe aí que eles não precisam de autorização nenhuma do governo brasileiro de poder entrar aqui e acabar com isso aí. Olha só aqui esse vídeo. Lamentamos profundamente a morte dos policiais e não lamento absolutamente nada a morte dos bandidos. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é terrorismo. Com mais de 2 décadas de experiência policial, bandidos se utilizando de drones para jogar bombas nos policiais, armamentos de guerra, .50, .30, granada, fuzil 762, dezenas de fuzis sendo apreendidos, aonde o Estado brasileiro não consegue adentrar no seu próprio território com barricadas. Enfim, a gente lamenta muito a morte
morte desses policiais. Não dá para a gente atacar flores em bandidos armados de fuzil e nem para a gente ficar romantizando o crime. Estava agora participando da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que faço parte, e a gente lamenta que alguns deputados não vão entender, não conseguem entender, talvez esperando votos de familiares de bandidos, que a única maneira da gente acabar com a criminalidade, ou pelo menos diminuir a criminalidade, um pouco os efeitos da criminalidade, seria a gente implementar o tolerância zero com penas mais pesadas, tirar regalias de preso, fortalecer as nossas forças de segurança. Acabei de receber um vídeo agora de um delegado que foi baleado, que está sendo socorrido. Então não adianta, a gente tem um país onde de cada 10 presos, 7 voltam a cometer os mesmos tipos de delito. E aí a gente vê penas no Código Penal. A cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo crime de delito. Isso aí é uma estatística assim, que realmente ela tem que ser considerada, porque se você está tendo uma lei que não funciona, do que adianta você continuar fazendo uma prática aí que não adianta. Então tem que rever muita coisa aqui no Brasil. Até razoavelmente altos, como por exemplo feminicídio, cuja pena pode chegar a 40 anos, mas a gente sabe que eles não ficam 40 anos, eles ficam lá 10, 12 anos, progride para o regime semiaberto e depois para o aberto. E eu posso falar com muita tranquilidade que ainda converso com os presos, porque acompanho muito as forças policiais, principalmente no estado de São Paulo, e eu sempre converso com os bandidos, com os criminosos, e pergunto para eles: se você soubesse que não tivesse audiência de custódia, não tivesse progressão de regime, que você fosse ficar preso 40 anos por roubar, por matar, você cometeria crime? 100% me fala com muita tranquilidade: não roubaria, não mataria, não cometeria o crime de tráfico. Mas infelizmente aqui no Brasil é um paraíso dos criminosos. Aliado a isso, nós não vemos uma atitude do governo federal que poderia auxiliar com as suas Forças Armadas. Aliás, já tem um decreto que está em vigor, onde as Forças Armadas, num perímetro de 1,3 km, pode fazer o patrulhamento ao redor das suas bases. Tem diversas bases aí no Rio de Janeiro que são cercadas por comunidade, e as Forças Armadas poderiam auxiliar a polícia, né? Eles têm carros especiais, mas infelizmente a gente não vê essa boa ação do governo federal, e com isso a gente vê os policiais nessa linha de frente, a população sendo refém de terceiro comando, de comando vermelho, de milícia. A gente vê unidade de polícia pacificadora que não serve absolutamente para nada. Eu tenho informações fidedignas de policiais do Rio de Janeiro que, para um policial assumir um posto de uma unidade de polícia pacificadora, por vezes ele tem que passar num bloqueio de traficante. É isso mesmo, ele passa por um bloqueio de traficante, o traficante olha para dentro da viatura, vê se são os mesmos policiais que estavam nos dias anteriores, e aí permite a sua entrada. Por vezes essa mesma equipe, essa mesma viatura policial, ela passa numa barricada, um trilho de trem, por exemplo, que está fincado no solo, tira a barricada, passa para a viatura, sai da viatura e coloca a barricada novamente. É a falência total do sistema de segurança pública. Para que manter uma unidade de polícia pacificadora? E aí tem diversas teorias, né? Uma delas é que na maioria das unidades de polícia pacificadora está sendo comandada pelo Comando Vermelho. Se tirar essa unidade de polícia pacificadora, o terceiro comando puro vai tentar invadir. Aí a briga não fica só com o Comando Vermelho, fica também com as forças de segurança. Agora, isso é humilhante para o policial. A única coisa que ele recebe a mais é uma escala de trabalho um pouco mais extensa, onde ele pode ter um pouco mais de folga, mas isso é humilhante para o policial. E não é culpa de soldado, de cabo, de sargento, de tenente, ou mesmo do capitão que comanda a área, é culpa de quem está lá em cima. Recentemente, através do deputado federal, fizemos um pedido para acompanhar, para verificar em loco essa situação dessas unidades de polícia pacificadora, essas bases da polícia militar, e tivemos a negativa do governo do Rio de Janeiro, que não nos deixou ir, para a gente mostrar como está realmente a situação do operador de segurança pública e a falta de necessidade de ter uma unidade de polícia pacificadora que fica ali no meio de bandido, pedindo permissão para entrar, tirando barricada. E, aliás, isso é confirmado pelo sargento Portugal, que também é deputado federal. O policial, quando ele está numa unidade dessa, ele tem que levantar o braço para se utilizar para ir à padaria, para ir no comércio, fazer um lanche. O delegado Palumbo falou aí, é uma pessoa que tem extrema
conhece tudo, na verdade, o que acontece ali no Rio de Janeiro, tem muita propriedade para falar e realmente, infelizmente, é esse o cenário hoje dentro do Rio de Janeiro. E, infelizmente, a gente não tem um presidente que ajuda a combater o crime organizado da maneira que deveria ser feito. Então fica aí, mais uma vez, comprovado para o Brasil inteiro que o governo Lula não tem a mínima responsabilidade com a segurança pública, com nada desse tipo. O que ele gosta é de falar que traficante é vítima de usuário. Isso aí, ele cansa de falar e não tá nem aí. E nem desculpas assim ele pediu. Foi só uma retrataçãozinha ali que não serviu absolutamente de nada. E pra gente continuar o nosso vídeo aqui, vamos colocar mais matéria, porque essa terça-feira hoje, na verdade, ela foi assim, bem conturbada na questão aí de guerra. Lá no Hamas, aquela guerra que praticamente foi concordada ali o cessar-fogo há praticamente mais de uma semana um pouco. Olha só aqui a última notícia que saiu, breaking news dentro da Jovem Pan. Olha só, o Hamas, ele rompeu o cessar-fogo e ataca tropas israelenses. Olha só o que aconteceu lá. De acordo com o porta-voz militar de Israel, combatentes do Hamas abriram fogo contra tropas israelenses na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, violando o cessar-fogo em vigor. O confronto marca a primeira grande quebra de trégua desde o acordo que entrou em vigor, aumentando aí as tensões na região. As informações, as forças israelenses afirmam ter respondido ao ataque e seguem em alerta. Autoridades internacionais expressam preocupação com a possibilidade da retomada dos combates e pediram moderações das partes para evitar o colapso completo do cessar-fogo. A gente entende aí que realmente o grupo terrorista do Hamas, ele não tem a mínima vocação de ter realmente paz, porque eles estão aí a fundo nessa situação aí de querer derrotar o Estado de Israel de uma vez por todas. Só que eles estão fazendo isso agora de maneira errada, porque antes o que eles tinham na mão ali, que eram os reféns do Hamas, de Israel, agora eles não têm nada mais em troca. E uma aniquilação em massa, ela pode vir a qualquer momento, porque Israel tem total competência ali para poder acabar de vez com o grupo terrorista do Hamas. E, contudo, pode ter até o apoio do presidente Trump, porque quebrar um cessar-fogo dessa maneira aqui, começar a atacar tropas novamente aí após uma semana, a gente vê aí claramente que esse grupo terrorista não tem o mínimo senso de querer realmente paz. E para a gente continuar aqui, vamos colocar aqui essa outra publicação também do jornal O Mundo, onde diz que o Netanyahu, ele também rompeu o cessar-fogo e ordenou que o exército faz ataque poderosos em Gaza. Para continuar aqui, o Povo Online, que é essa matéria aqui diferente, onde diz que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sinalizou um rompimento do cessar-fogo com o Hamas e ordenou o exército a realizar ataques poderosos em Gaza, de acordo com o anúncio publicado oficialmente nessa terça, dia 28. Outra nota do governo de Netanyahu classifica o novo retorno dos restos mortais dos reféns como uma clara violação do acordo pela organização terrorista do Hamas. O comunicado esclarece que Ofir foi recuperado parcialmente por uma operação militar cerca de 2 anos atrás. O processo de identificação do corpo terminou hoje e a família foi notificada, e diz a nota. A gente viu aí que essa situação ela está prestes ali a terminar numa aniquilação completa desse grupo terrorista do Hamas. O que você acha sobre esse assunto aí? Comenta o que Israel tem que fazer, o que vai ser os próximos capítulos aí dessa história que está dando muito o que falar. Agora, vamos comentar aqui sobre um assunto também que a gente entende o tanto que a direita, de certa forma, tem que ficar otimista aí para o ano de 2026. Mudando completamente de assunto agora, trazendo aqui para a realidade mais tranquila, ou pode parecer também que não, que é as eleições do ano de 2026. Porque quando a gente fala em eleição, a gente lembra de cara do Poder Executivo, que claro é o poder mais importante que tem dentro de qualquer país hoje. Só que o que a gente não pode esquecer é que é muito importante também ter um Senado forte, ter um Congresso e ter uma Câmara dos Deputados também muito forte. E aqui, a expectativa que no último levantamento de um instituto de pesquisa que saiu é que o Bolsonaro pode nadar de braçada dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. Olha só essa publicação aqui feita pelo canal Metrópolis, onde a Andresa Matias disse que o Bolsonaro deve nadar de braçada no ano que vem aqui, porque a expectativa é que
tem a ampla maioria e que pode até ter a pauta de colocar aí um impeachment de ministro da Suprema Corte. Olha só aqui essa publicação. E segundo uma pesquisa da Real Big Data, que a gente teve acesso com exclusividade na coluna, o Bolsonaro conseguiria 44 senadores dos 81 nas eleições do ano que vem. Então, isso significa que ele consegue eleger o presidente do Senado, do Congresso, facilmente. Com 44 senadores, são 81, você tem a ampla maioria ali, você coloca quem você quiser na cadeira da presidência do Senado, porque aí não vai ter aquela questão de ficar empurrando os processos aí tão importantes para a pacificação do país, como o Davi Alcolumbre tem feito aí com a questão da anistia. Imagina só, um senador forte na presidência do Senado, tanto que ele pode fazer a diferença. Não tem votos para aprovar um impeachment, por exemplo, de ministro do Supremo, mas aí está muito mais perto de um acordo e de um presidente dele pautar esse tema, porque o Davi Alcolumbre já disse que não pauta e o Bolsonaro e o Davi Alcolumbre têm ali um atrito, né, entre os dois, e o Davi Alcolumbre também não pode mais partir para uma próxima reeleição, a não ser que ele mude ali as regras do jogo. Então, seria um Senado bastante conservador a partir do ano que vem a se confirmarem, né, as pesquisas deste momento, né? A política, obviamente, ela vai mudando, mas as pesquisas com relação aos cargos legislativos, elas costumam se confirmar e não mudar tanto, né? Como a gente vê com as eleições para cargos executivos. Então, você tem ali um aumento de 4 ou 5 senadores. Essa conta, viu, Neila, ela inclui os senadores que vão permanecer no mandato, porque as eleições desse ano elas vão renovar 2/3 para o Senado, então são 2 vagas. E a terceira vaga, né, o senador continua. Então, considerando os senadores que vão continuar e os senadores que vão entrar, segundo as pesquisas, o Bolsonaro vai nadar de braçada ali no Senado a partir do ano que vem, que é tudo que eles querem, dominar uma das casas. Se o Lula for reeleito, significa que ele vai ter muito trabalho, porque toda a agenda da esquerda, né, o Lula reeleito, pode ser travada ali no Senado Federal. Então, claramente aí, a esquerda tem que se preocupar muito, porque a grande questão que vai acabar acontecendo é que a direita, ela é uma onda mundial, porque o povo está cansado da esquerda aí praticamente dominando todos os cenários. A gente viu aí o que aconteceu na Argentina, a questão está mudando, a gente viu na Bolívia, no Equador. A esquerda, ela dominava há 10 anos atrás aqui praticamente todos os países aqui na América da América Latina. Agora, a gente vê aí que a direita agora está vindo como uma onda, após aí o Bukele fazer a diferença, mostrar assim que tem jeito de acabar com a bandidagem, dos direitos humanos, realmente favorecer as pessoas de bens e não só o bandido. Aí a gente viu aí que a situação ela tem tudo para acontecer, porque uma das casas tão importantes aí, igual o Senado na política brasileira, vai ser aí o tanto que seria bom para o Brasil. Não é verdade? Comenta aí o que você acha. Eles já estão dando aqui como descartada a possibilidade do Bolsonaro concorrer, mas a gente acredita que não, porque a pressão do Trump, a questão de tudo que vem acontecendo lá, a pressão dos Estados Unidos em cima aqui das autoridades aqui no Brasil, possivelmente, dando tudo certo, Bolsonaro pode sim voltar à presidência da República, e caso ele consiga estar nas urnas em 2026. Isso é o que a gente acredita, isso que a gente espera, porque a gente precisa de um presidente forte, não é isso? Coloca aí nos comentários para a gente saber qual que é a sua opinião sobre esse fato aqui, porque a gente sabe que onde a direita ela está assim podendo trabalhar com tudo que pode, com toda a força do Estado, sem corrupção nenhuma. Olha só o que acontece aqui, ó. As ações na Argentina, elas saltam 35% e peso sobe 10%, e o mercado argentino entra em euforia após as eleições. Isso aqui eles estão colhendo os frutos, porque agora sabe que investimento vai chegar a todo vapor dentro da Argentina. Porque se estava ali condicionado um investimento dos Estados Unidos de 20 bilhões de dólares para a Argentina, a gente sabe aí que eles jamais iam investir onde a esquerda está comandando ali, porque a chance do investimento ser jogado fora, ele é muito grande. Olha só, nessa publicação. Após a vitória de Javier Milei nas eleições legislativas, Argentina, deste domingo, dia 26, o mercado financeiro local reagiu com entusiasmo.
as ações dispararam até 35%, enquanto o peso argentino se valorizou significativamente frente ao dólar. O ETF, que replica as ações argentinas em Nova York, registrou uma alta de 8%, refletindo o otimismo dos investidores com as promessas de reformas econômicas do governo. A gente viu aí que faz realmente a diferença aonde eles realmente querem fazer. Acontece, a questão é essa, e tem que ser dito aqui todo santo dia, porque a gente tem que tentar abrir o olho do máximo de pessoas possíveis, porque infelizmente ainda tem muitas pessoas aí que acreditam que a esquerda é o melhor caminho, que a extrema esquerda, na verdade, é o melhor caminho. A gente sabe que em lugar nenhum no mundo deu certo. A gente viu aí o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Coreia do Norte, na China, o que está acontecendo. É muito complicado aí se a gente deixar simplesmente para lá e fechar os olhos aí para as coisas que acontecem. Agora, para a gente finalizar nosso vídeo, vamos colocar aqui uma publicação feita pela Globo News, onde uma moradora aqui, ela prestou ali, ela falou para o portal da Globo o que ela está passando aqui, o que os cidadãos, na verdade, do Rio de Janeiro está passando aí com tudo que está acontecendo lá. Olha só, isso aqui está viralizando nas redes sociais. De Deodoro, eu estava tentando passar pela Brasil, a Brasil fechada, peguei o Uber moto por nada, tava um monte de caminhão atravessado, polícia militar na rua, aparentemente o Comando Vermelho liberou assalto, tinha ônibus parado, um monte de gente parando nos ônibus, eu não entendi porra nenhuma. Aí, desculpa o palavrão. Aí eu fui tentar ir pra casa, eu moro ali no tanque. Fecharam a principal do tanque, não tem como ir pra casa. Aí eu tô tentando ir pra casa do meu namorado, mas ele mora na Penha. A gente viu aí que a situação, ela tá... E alguns analistas estão apontando aí que essa situação dentro do Rio de Janeiro ela tende muito a piorar, porque agora que a polícia foi com tudo pra cima ali dos traficantes, agora parece que o Comando Vermelho vai liberar todo tipo de arruaça que tiver que fazer ali dentro da cidade do Rio de Janeiro, vai fazer, principalmente dentro dessas favelas, de tudo que acontece. Isso aí a gente tem simplesmente só que desejar o bem ali para o morador de bem que está junto nessa situação ali, infelizmente. E aqui o prefeito do Rio de Janeiro, ele acabou de falar aqui também. Olha só a publicação. A primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês é de que o Rio de Janeiro não pode e não vai ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo aí pelas ruas da nossa cidade, né? Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantivessem o funcionamento normal das suas atividades e que, obviamente, auxiliassem a população em caso de necessidade, né? Os serviços BRT estão, nesse momento, normalizados, né? E os serviços da Prefeitura vão permanecer abertos até o fim do expediente, né? Eu vou ficar aqui no COR, acompanhando todos os fatos, tomando as decisões daquilo que compete ao município para que a vida dos cariocas seja o menos impactada possível. Eu quero repetir aqui: compete ao poder público, independente do nível de governo, a tarefa de ser implacável contra esses grupos criminosos que buscam amedrontar a população trabalhadora. Assim, a Prefeitura, naquilo que lhe compete, vai continuar agindo nessa crise com autoridade. Infelizmente a gente viu aí que quem sofre realmente na pele é a população, que infelizmente está inserido num lugar onde o traficante domina tudo ali, essas facções criminosas. Pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta e ajuda o nosso canal. Meu nome é Samuel Fernandes. A gente tem também ali o canal do Editorial Central. O link fica aqui na descrição. Clica aqui para você ajudar a gente lá. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.